Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Carlos, eu sou da CDS, eu sou parceiro aí do Marcos da Cônia, da Software One também, da Microsoft. E eu vou falar com vocês agora de manhã dois assuntos. O primeiro que a gente vai falar é a Microsoft Azure, né? Nuvem. E na sequência a gente vai falar um pouquinho de Office 365, tá? Só um pouquinho sobre mim rapidinho. Eu tenho aí já mais de 25 anos de experiência nessa área de software, com Microsoft desde 2003. Eu sou responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento da CDS. Tenho o título de MVP em C#, algumas certificações em Scrum, em tecnologia, e tenho palestrado aí sobre bastante. E sobre o Azure especificamente, a minha empresa foi uma das empresas que testou o Data Center Brasil do Azure. O Data Center Brasil foi liberado em janeiro. A gente ficou de janeiro a junho estressando o Data Center. A gente gerou na época 25 reports de correção de problema para o Data Center. E com isso a gente conseguiu aí colaborar um pouquinho para que o Data Center fosse liberado agora em junho para todos utilizarem. Tá? Então eu começo sempre essa apresentação perguntando o que é Cloud Computing, o que é computação em nuvem. E computação em nuvem se resume a algumas coisas. Então a gente tem alguns padrões de computação em nuvem. Deixa eu passar para cá. Um dos benefícios, na verdade, que é esse do ligado e desligado, né? Eu posso ligar e desligar o recurso a hora que eu quero. Então isso me gera muita economia. Eu posso também crescer o meu ambiente de maneira rápida e de acordo com uma demanda que eu tenho. Então isso também me dá economia e flexibilidade para trabalhar as minhas aplicações, seja qualquer aplicação que seja. Posso trabalhar, por exemplo, explosões imprevisíveis. Por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar é aquele exemplo do cara da livraria que disse que para cada gol que o Brasil sofreu, ela dá 10% de desconto, você lembra? Ele deu 70% de desconto, né? O Brasil levou 7 gols. O e-commerce do cara caiu, ele não aguentou o tráfego. Porque muita gente começou a comprar, porque o desconto era muito alto. O que aconteceu? O cara não previu isso, ele não achou que o negócio ia ser tão feio e o 7 caiu. Então na nuvem tem essa condição de rapidamente suportar uma demanda que explode. E no momento seguinte, voltar à demanda normal. E eu vou pagar só aquele momento que aconteceu a demanda. Eu não vou ter que gastar um monte de dinheiro, botar servidor, um monte de coisa, para depois desligar esse servidor e ficar lá jogado. Tá? E eu tenho as explosões previsíveis, que são coisas que eu vou prever no meu ambiente. Aí eu sei que eu vou ter um pico, semana que vem eu vou lá provisionar o ambiente, depois eu volto ao ambiente para o espaço normal, e assim sucessivamente. Né? Na nuvem a gente costuma dizer, a gente tem 3 ambientes. Né? A gente tem o IaaS, que seria a infraestrutura como serviço, basicamente máquinas virtuais, que eu posso subir a qualquer momento. A gente vai ver mais à frente, máquina virtual não é só máquina Windows, eu tenho máquinas de outras plataformas também, como Linux, máquinas Oracle. Eu tenho depois o ambiente, eu tenho IaaS também, autenticação, que é Active Directory, eu posso colocar isso em nuvem também. Eu tenho redes virtuais, posso fazer VPN, posso fazer uma infraestrutura híbrida, colocar um ambiente local junto com o ambiente de nuvem. Por exemplo, eu posso replicar o meu AD na nuvem, que me dá segurança, está usando uma VPN. Eu tenho a plataforma como serviço para eu construir aplicações na nuvem. A Microsoft me dá toda uma infraestrutura para construção de aplicações. E eu tenho depois software como um serviço. Um exemplo que a gente vai ver aqui na sequência é o Office 365, que nada mais é do que um produto que está sendo disponibilizado como um serviço e está na nuvem. A diferença é que no SaaS, toda a infraestrutura não é problema meu. Né? Quem está tomando conta da infraestrutura é o provedor do serviço. No caso aqui é a Microsoft. Por que eu vou para a nuvem? Primeiro, criação rápida do ambiente. Em questão de minutos eu subo uma máquina virtual e disponibilizo para alguém trabalhar. Se for infraestrutura, por exemplo. Em questão de minutos eu crio um website, um banco SQL, eu crio um AD e disponibilizo para alguém trabalhar. Eu escalo de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, eu desenvolvo software e eu preciso de uma máquina para testar um produto. Em 5 minutos eu subo a máquina e dou para o desenvolvedor, está aqui a máquina. A hora que você não precisar mais dela, você me avisa, eu desligo a máquina. E eu tenho esse ambiente rápido aí para poder trabalhar. Posso escalar rapidamente, então se eu tenho uma máquina e eu preciso de mais recursos na máquina, eu vou lá, arrasto a barrinha do Azure e a máquina escala. Simples assim. Tá? E economia porque eu vou usar o recurso só no momento que eu precisei. Então eu não vou ter que investir no equipamento, colocar lá, e daqui a pouco eu não estou usando o equipamento e ele está lá ocioso dentro da minha empresa. Né? É como se chegar numa empresa, olhar um servidor e ele está lá com 5% de processamento. O cara gastou uma grana no servidor e não está usando nada da máquina. Né? Então é um cenário também que eu posso trabalhar aqui redução de custo. Olhando para a plataforma de nuvem, eu tenho aqui então um ambiente que a gente chama de on-premise, né, que é um ambiente interno seu, onde
toda a infraestrutura é sua responsabilidade. Então você é responsável pelo roteador, pelo servidor, pelo sistema operacional, pelos pets, por tudo. Pelas aplicações. Eu venho para um ambiente de infraestrutura como um serviço, que é o caso do IaaS do Azure, aí é onde a parte de infraestrutura já é responsabilidade da Microsoft. Então ela vai me prover o servidor, o armazenamento, o ambiente virtual, e eu vou cuidar da camada de cima, que é qual sistema operacional eu vou usar, que software eu vou colocar, que runtime. A atualização dessa infraestrutura, a Microsoft faz para mim. Então eu não preciso me preocupar com a versão do Windows que está rodando, porque eu posso colocar uma versão nova. Hoje eu consigo colocar o Windows Server 2012 Data Center, posso colocar também 2008 e posso subir uma máquina minha lá. Na plataforma como um serviço, a minha responsabilidade é apenas a aplicação. Todo o resto, o runtime, a Microsoft vai cuidar para mim. E no software como um serviço, que é o caso do Office 365, aí toda a responsabilidade é da Microsoft. Eu não tenho que me preocupar com nada da infraestrutura. Tá? Aonde que a gente tem data center de Microsoft hoje? E aí a grande vantagem é eu ter um data center aqui em São Paulo. Isso reduz o problema que a gente tem em data center, que é a latência, né? Que é o tempo de resposta do servidor. Quanto tempo a informação demora para ir e voltar no servidor. Como eu tenho um data center aqui, no nosso quintal agora, eu não tenho mais problema de latência. Mas ainda assim eu tenho 16 regiões onde eu posso colocar a minha aplicação. Então imagine um cenário que você tem uma missão crítica, que você pode botar a aplicação aqui e replicar aqui na Ásia. Isso com um clique lá no portal. Então eu coloco uma informação na minha storage e ela está aqui também, ou ela está aqui e aqui. Eu boto o meu SQL replicando em 3, 4 lugares. Eu ganho em segurança. Além de eu ter informação localmente aqui. E eu tenho também aqui, nessas bolas verdes aqui, parceiros onde normalmente você tem cache. Que você pode usar para aplicações web, por exemplo, para poder acelerar o tráfego, né? Quem usa Azure hoje? Mais de 57% das empresas que estão na Fortune 500 usam Azure. Tá? Então a gente tem bastante número, mais de 300 mil sites, mais de 1 milhão de bancos de dados, enfim. A gente tem números bem expressivos. O Azure vem crescendo muito e muito rápido, não é? Por questão aí de competitividade, de preço, de facilidade de uso, de integração da plataforma. Então está crescendo bastante rápido e isso não está aumentando a cada momento. Tá? Então a gente tem aí vários parceiros, ou seja, empresas que estão apostando no Azure, que estão botando produto lá dentro, como por exemplo, eu tenho aqui MongoDB, que é um banco NoSQL que você pode utilizar em aplicações, eu tenho ferramenta para envio de e-mail, eu tenho toda uma infraestrutura para envio de SMS, todas essas empresas com ferramentas aqui. Por exemplo, hoje você sobe uma máquina virtual e já coloca um antivírus dentro dela, da Symantec. Já no mesmo pacote, você não tem que se preocupar com isso. Isso já faz parte do pacote. Então você tem a máquina e tem segurança numa única situação. Eu tenho aqui o SendGrid, que é uma empresa que provê, por exemplo, 25 mil e-mails de graça para quem tem conta no Azure. Então você tem uma aplicação web que precisa mandar e-mail. Você coloca a aplicação no Azure, você cria uma conta no SendGrid, você tem 25 mil e-mails de graça para você poder mandar para a sua aplicação. E dependendo da aplicação é muito mais que suficiente. Não é? Hoje, em 2014, isso é o que a gente tem no Azure. Esses são os recursos. Nós não vamos falar de todos eles, que são muitos, vamos falar de alguns, mas é tudo que eu posso falar. Em azul mais escuro aqui, a gente tem algumas coisas destacadas, tá? Que a gente vai falar um pouquinho. Total suporte open source. Por isso que não se chama mais o Windows Azure, se chama Microsoft Azure. Não é só o Windows que está lá dentro. Quero subir uma máquina SUSE, você tem uma máquina SUSE Linux lá. Quero subir uma máquina Ubuntu, você tem uma máquina Ubuntu. Quero subir uma máquina com Oracle, eu tenho uma máquina com Oracle. Quero subir uma máquina com SAP, eu tenho uma máquina com SAP. Eu quero subir a minha máquina da minha distribuição de Linux, você pode subir sua máquina. Então você tem um ambiente que te permite trabalhar com várias tecnologias. Ah, eu desenvolvo em Java, não tem problema, sua aplicação vai rodar lá. Em Python, em Hub, em Node, qualquer tipo de plataforma, várias a gente suporta. Ah, eu quero rodar meu WordPress. O meu blog, por exemplo, está rodando no Azure. Com 3, 4 cliques você bota o seu blog ou sai da sua empresa no ar no Azure. Com possibilidade de escala. Se eu tenho muito acesso, eu escalo o site. Simples assim. Tá? Para dispositivo, a gente consegue trabalhar hoje com o serviço do Azure que atende Android, iPhone e Windows Phone. E que faz infraestrutura de push de mensagem para todas essas plataformas. Então você tem um ambiente muito heterogêneo. Tá? Dá para fazer bastante coisa. Certificação de segurança. Por exemplo, a Microsoft tem essa certificação aqui, que é a IPA.
que é uma certificação que permite que você guarde dados médicos dentro do ambiente de nuvem. Então, vou fazer uma aplicação que vai guardar prontuário de pacientes. Eu tenho uma certificação de segurança que permite que eu faça isso lá dentro, que me dá essa segurança. Fora outras, eu tenho, por exemplo, a do cartão de crédito, acho que é essa aqui, não me lembro. Sim, é. Acho que é essa aqui, né? Para fazer transações de cartão de crédito, eu tenho um ambiente seguro que me permite fazer isso. Então, a Microsoft se preocupou em criar uma infraestrutura que me dê segurança, para poder botar minha aplicação aí dentro. Falando um pouquinho dos serviços, a gente tem vários serviços aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro da máquina virtual, né, que é bastante simples. Você pode usar a partir de um portal web, e uma vantagem que eu tenho no Azure é que eu posso automatizar tudo. Eu posso fazer script, eu posso criar aplicações que criam máquinas, criam sites, criam redes e botam o ambiente todo no ar. Não é? Então eu não preciso depender unicamente de um portal para poder fazer as coisas. Eu posso fazer o meu ambiente de produção, por exemplo, um ambiente de desenvolvimento, que cria a máquina e faça a instalação da aplicação dentro dessa máquina virtual. Tudo num único processo automatizado. Posso trabalhar com vários tamanhos de máquinas virtuais de acordo com a minha necessidade. Desde uma maquininha minúscula até uma máquina gigante que tem uma memória grande. Com um espaço de armazenamento que a gente fala virtualmente infinito, né? Eu posso anexar discos na minha máquina de qualquer tamanho. Então eu posso colocar um disco de 1 TB, 10 TB, 20 TB, sem problema nenhum. Então você consegue trabalhar isso. Um exemplo, o jogo Titanfall, que é um jogo aí bem famoso, usa na nuvem 100 mil máquinas virtuais para poder suportar esse jogo. A Xbox já usa infraestrutura de nuvem hoje. Tá? 360 mil núcleos de processador concorrentes para suportar o jogo. Por que está na nuvem? Imagina fazer uma estrutura física desse negócio aqui. Fica praticamente impossível e caríssimo, né? É totalmente inviável. Então esse é um exemplo que dá para usar. Então você tem aí máquinas de todos os tipos e tamanhos que você pode colocar prontamente e com um clique para funcionar. Eu tenho aqui alguns tamanhos de máquina, então eu vou de uma máquina que está com 768 de memória até uma máquina que tem 112 GB de memória. E eu tenho máquinas já otimizadas, por exemplo, para banco de dados, que eu vou ter uma otimização mais específica, que eu subo a máquina já com o banco pronto lá dentro. Ou eu subo a máquina e faço toda a infraestrutura lá. Ou eu coloco a minha aplicação, faço acesso remoto em máquina, enfim, eu vou otimizando a minha máquina. Eu posso começar a minha aplicação nessa e chegar nessa e vice-versa. Você pode navegar entre esses tamanhos de máquina de acordo com a sua necessidade. Cada máquina vai ter uma largura de banda e um volume de tráfego que ela suporta. Um outro serviço que você pode utilizar na nuvem, simples, websites. Eu posso trabalhar o website no jeito normal, que todo mundo conhece, hospedado num host qualquer. O cara me dá lá um endereço, um FTP, e eu subo lá a minha aplicação, seja ela qual for, em qualquer linguagem. Com a diferença que aqui no Azure, eu consigo escalar esse meu site, eu tenho elasticidade, então eu posso otimizar e colocar mais recurso para que essa aplicação continue funcionando, e eu posso integrar esse processo todo, acho que o Adriano vai falar um pouquinho mais disso à tarde, eu posso integrar todo o meu ambiente de desenvolvimento de maneira que o desenvolvedor colocou o código na máquina dele e isso já é publicado na nuvem, usando um processo de Continuous Integration, né, de DevOps. Ou também eu posso fazer esse tipo de integração usando o Git, o GitHub, e eu posso fazer publicação no website até usando o Dropbox. De você copiar um arquivo dentro da pastinha do Dropbox e ele sincronizar no seu site. Ou seja, é muito simples você trabalhar com isso aqui. E você pode começar com um site de graça, você pode escalar conforme a sua necessidade. Então eu tenho aí um exemplo de linguagens que eu posso utilizar. Então, por exemplo, PHP, Java, .NET, Python, enfim. Se você utiliza o Visual Studio na sua empresa, não é obrigatório usar o Visual Studio, você pode usar Eclipse, usar bloco de notas que você quiser, Sublime. Mas se eu uso o Visual Studio, eu tenho uma integração muito boa do Visual Studio com a plataforma, então eu posso, no momento que eu crio meu projeto no Visual Studio, já criar o website na nuvem, já ligar as duas coisas, de maneira que a hora que eu faço a instalação do meu site, ele já é publicado na nuvem. Então eu consigo administrar através do Visual Studio todo o meu ambiente de nuvem. Posso abrir máquina, fechar máquina, subir máquina, mudar tamanho de máquina sem sair do meu ambiente de desenvolvimento. Isso dá o que para o desenvolvedor? Produtividade. Não é? A gente tem um ambiente altamente produtivo. Então um exemplo aqui bem simples de website, tá? A gente começa num site compartilhado, que é o que a maioria dos hosts oferece hoje. Com a diferença que eu posso escalar, eu posso ter mais de um site, vários sites eu posso ter.
Depois que o meu site chega num tamanho que exige uma escala um pouco maior, eu transformo esse site no que a gente chama de reservado, ou seja, ele tem uma máquina agora só dele. Antes eu estava usando um ambiente compartilhado com várias empresas, agora eu tenho uma máquina só minha. E eu posso ainda escalar e ter mais de uma máquina suportando o meu site. Então eu não vou ter aquele problema do meu site cair, de deixar de responder, porque eu tenho como escalar isso muito rápido. Tá? E aí eu posso fazer um ambiente bem robusto. Se você precisa trabalhar com um volume de dados muito grande, Big Data, preciso fazer análise, eu tenho um ambiente já pronto no Azure para fazer análise de dados, e recentemente a Microsoft lançou aqui o Azure Machine Learning, que faz vários tipos de análise de cartão de crédito. É uma máquina mais pronta, onde você vai combinando aqui nessas caixinhas as fontes dos dados e as operações, e ele usa um ambiente de HD Insight, de um ambiente de nuvem, para fazer o processamento dessa informação bem pesada e te devolver o resultado. Então, se você faz análise financeira, você faz análise de preço, previsão, você pode construir um ambiente aqui no Machine Learning e poder rodar esse ambiente de nuvem, com um custo baixíssimo, que você está pagando sempre pelo seu uso, né? Se você desenvolve para dispositivo móvel, então eu consigo fazer uma integração entre vários ambientes. Hoje a Microsoft consegue te entregar uma aplicação semi-pronta em qualquer desses ambientes. Então Windows, Windows Phone, iOS, Android. O Xamarin é um ambiente híbrido para você desenvolver com .NET em Android e iOS. E HTML5 já pronto para você poder utilizar em nuvem, com um banco de dados pronto. Então a Microsoft te dá a aplicação pronta lá, por exemplo, para o Android, com banco de dados pronto e com a camada de conversação no meio já pronta, você pode customizar e ganhar tempo no seu desenvolvimento. E essa camada tem lá um monte de recurso. Ó. Tem push, tem a lógica, tem autenticação, enfim. Eu já tenho uma aplicação pronta, então você ganha muito tempo no desenvolvimento. Você já começa mais rápido o seu desenvolvimento. Se você precisa de banco de dados, eu tenho na nuvem o banco de dados que eu tenho na minha máquina virtual, que eu suporto, ou eu posso contratar um serviço de banco de dados de nuvem. Que aí eu tenho georreplicação, e agora a Microsoft lançou recentemente um serviço muito forte de replicação do banco, onde o seu banco pode ser replicado em vários lugares do mundo. E aí você tem basicamente o mesmo SQL que você teria dentro da sua rede, só que no ambiente de nuvem, sem se preocupar com a infraestrutura. Quando a gente fala que é basicamente o mesmo, é que ele tem algumas pequenas diferenças, tá? Por exemplo, o SQL de nuvem não suporta a autenticação Windows, já que eu não tenho acesso à máquina onde o banco de dados está. Mas eu suporto qualquer outro tipo de operação. E eu consigo fazer uma coisa interessante com o SQL. Você tem um SQL seu dentro da empresa, a gente consegue replicar os dados para esse SQL da nuvem. Então, ao invés de você ter um servidor de replicação, você pode contratar um serviço de nuvem e replicar na nuvem. Então você tem essa segurança também para o banco de dados. Armazenamento, que é o que a gente costuma falar que é um discão gigante que nós temos lá, né, para guardar arquivo. A gente tem uma solução de backup em nuvem que utiliza essa estrutura de armazenamento. Então a gente chegou a armazenar 2 TB de dados já de backup num espaço de 6 meses. Então a gente hoje oferece para o nosso cliente uma solução de backup em nuvem que usa a estrutura do Azure, que é uma estrutura barata. O valor que você paga pelo armazenamento é muito baixo. Então vale muito a pena você ter o dado aqui. E aí tem uma estrutura que a gente armazena aqui o dado, né, baseado em pastas, que são esses containers. Então eu posso ter várias pastinhas lá, como se fosse o Windows Explorer mesmo, e você vai colocando os arquivos lá dentro. Qualquer tamanho de arquivo. E, novamente, é um espaço virtualmente infinito, a gente fala. Né? Posso colocar 1 petabyte de dados lá? Pode. Você vai ter um custo de 1 petabyte de dados, que você vai ter que pagar todo mês na Microsoft, mas você pode colocar esse dado lá. Posso colocar 1 GB de dado? Pode. Até 5 GB você não paga nada. Até 5 GB de dados você não paga. A partir disso você vai pagar. Então tem várias coisas que eu posso fazer. Identidade, então você tem a sua rede. Eu posso fazer uma integração do ambiente de nuvem com o seu ambiente local, com a autenticação de usuário, de maneira que eu crio, por exemplo, uma aplicação móvel que eu uso a mesma autenticação em todos os lugares. Então, o mesmo usuário e senha que eu boto para ligar minha máquina lá na rede é a mesma usuário e senha que eu posso usar na minha aplicação móvel, por exemplo, ou web, usando o Active Directory. E ainda posso integrar esses dois Active Directory. Assim como eu faço hoje no Office 365 também, que usa esse recurso do Active Directory em nuvem. E aí eu tenho uma explicação aí mais ou menos de como é que funciona e os protocolos que a gente suporta hoje no Active Directory. Então, basicamente, você
consegue fazer uma integração unificada entre vários ambientes, usando um único usuário e uma única senha, né, que a gente chama de single sign-on. Se você precisa fazer streamer, preciso projetar vídeo na internet, ou eu preciso liberar conteúdo na forma de vídeo, eu posso subir o conteúdo e publicar em várias plataformas, por exemplo, HTML5, mandar um link e o cara assiste meu vídeo. Ou eu posso colocar o vídeo como esse evento que a gente está fazendo aqui, a gente poderia estar transmitindo isso via Zoom. Ligo a câmera na internet e a gente faz o streamer via Zoom. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, aquela Olimpíada de Inverno da Rússia foi usada a Azure. A gente tem vários casos aí de ambientes pesados que a gente usou o Windows Azure Media Server para poder fazer a transmissão dos dados. E fora tudo isso ainda, a gente tem como se fosse uma loja de parceiros que oferecem complementos, aqueles parceiros que eu mostrei antes, oferecem complementos que eu posso adicionar na minha plataforma Azure e, por exemplo, uma ferramenta de e-mail, uma ferramenta de banco de dados não sequencial, uma ferramenta de envio de SMS, que eu posso adicionar aqui à minha conta. Então, os cenários que você pode começar hoje lá na sua empresa com Azure. Ambiente de teste. Você pode subir uma máquina, colocar no ar, dar acesso a essa máquina e alguém usar para teste. Armazenamento, você tem um espaço teoricamente infinito. Enfim, tem várias coisas. Big Data, identidade, colocar aplicação web. O que você pode, por exemplo, pegar a sua aplicação web que está num host hoje, que talvez não esteja te dando uma escala legal, você pega aquela mesma aplicação, coloca no ambiente de nuvem, ela funciona do mesmo jeito, sem muito esforço. Tá? Vou mostrar aqui para vocês o portal do Azure. Basicamente a gente tem aqui hoje esse primeiro portal, onde você tem aqui desse lado todos os serviços, por exemplo, website, máquinas virtuais, eu tenho todos os serviços disponíveis e aqui eu tenho todos os meus serviços que estão rodando. Então olha só, se eu quiser criar uma máquina virtual, olha como é simples. Máquina virtual, posso criar uma máquina da galeria, ele vai me listar aí um monte de máquina pronta. Por exemplo, eu quero aqui uma máquina Windows Server Data Center. Ele vai me perguntar o nome da máquina. Você vai dar o nome para a máquina. Qual o tamanho da minha máquina? Eu quero uma máquina com 75. O nome de usuário e uma senha. E aí um nome. E aí eu tenho aqui um nome de máquina. Esse nome de máquina é o nome pelo qual eu vou acessar essa máquina depois aqui, eventmct.conojpp.net. Então você cria uma máquina virtual, a Microsoft te dá um nome de máquina e você acessa essa máquina de qualquer lugar. Tá? Aonde essa máquina vai estar? Então eu posso, como eu tenho abrangência global, eu posso ter uma aplicação que vai ser acessada, por exemplo, por uma região específica, eu posso colocar essa máquina ou esse site naquela região, porque eu vou ter um ganho de performance, por exemplo. Então eu posso colocar essa máquina aqui no Oeste dos Estados Unidos, e aqui ó, as portas do firewall da máquina que eu posso estar liberando no caso de uma máquina virtual. Feito isso, posso instalar ainda aqui, eu quero que você me bote aqui um antivírus, um antivírus da Symantec. Ele vai instalar isso também para mim. Dei um clique, em questão aí de alguns minutos, essa máquina vai ser criada e vai ser disponibilizada para eu utilizar. Não quero mais usar a máquina. Simples. Essa máquina que está aqui rodando agora, que é uma máquina do Visual Studio 2014, eu venho aqui e falo aqui, shutdown, acabou. Parou de cobrar, a máquina está desligada. Simples assim. Então eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Eu posso ter várias máquinas colocadas e dependendo da minha necessidade, eu posso ligar e entregar essa máquina e depois desligar. Posso também, a partir de uma máquina já pronta, criar máquinas iguais àquela e disponibilizar. Então é uma coisa bem simples de fazer. Se eu for criar um website, mesma coisa. O website é muito tranquilo também de você criar. Eu tenho aqui alguns. Você pode criar um website em branco e aí colocar a sua informação lá. Ou você pode escolher aqui entre vários produtos que a Microsoft disponibiliza, como por exemplo Drupal, Tomcat e vários outros aqui, como por exemplo ferramenta de blog, eu tenho aqui o WordPress. Você pode aqui rapidamente subir qualquer aplicação dessa rápido aí no seu ambiente de nuvem e várias outras coisas. Existe também um outro portal que a Microsoft vem trabalhando, que é o portal beta ainda, que vai substituir aquele que eu acabei de mostrar. Esse ele é um pouco mais
visual e ele mostra para mim aqui os status agora dos data centers da Microsoft, né? Tudo verdinho, tudo funcionando. Está aqui o Data Center Brasil. Aqui quanto eu já gastei até agora, quantas assinaturas eu tenho, volume, enfim. Eu tenho um monte de informação nesse portal. Conforme eu vou abrindo o portal, ele vai me mostrando as informações das máquinas e dos sites, como é que o site está. Por exemplo, você quer saber o quanto que essa máquina está consumindo, se ela está com algum problema. Tudo isso eu consigo ver através desse portal ou através de ferramentas de PowerShell, por exemplo, ou ferramentas que eu mesmo posso desenvolver. Então, basicamente, esse é o portal. Depois a gente pode voltar aqui no portal e seguir. Como é que fica o licenciamento? Talvez esteja pensando aí, tá, legal, você tem o Windows, tem um monte de coisa, mas eu pago por tudo isso. O licenciamento de Windows, por exemplo, já está embutido no preço da máquina, você não tem que se preocupar em licenciar o Windows que está lá. O que você precisa, talvez, é um acesso de remoto para aquela máquina, como se fosse um acesso de ITS, que hoje a gente faz no licenciamento chamado SPLA. Então, e aplicações que não fazem parte da máquina que você instalou. Por exemplo, você sobe uma máquina virtual e bota um Oracle lá dentro. Você tem que ter o licenciamento da Oracle cobrindo aquilo, desde que você não tenha usado a máquina que a própria Oracle forneceu. Então, qualquer coisa que você bote dentro da máquina, você tem que ter ali um contrato de licenciamento que cubra isso. E falando em cobrir isso, como é que você paga por tudo isso? Uma coisa importante, ó, a tarifação aqui no Azure é por minuto utilizado, não é hora cheia. Então, se eu mudei a minha máquina de A1, que é 700 MB, para A8, que é 56 GB, e gastou 10 minutos, são 10 minutos de cobrança. Só aquilo. Tá? Se eu tive um pico que durou 2 horas, eu vou pagar 2 horas. Foi 2 horas e 1 minuto, é 2 horas e 1 minuto. Não é hora cheia. Tem alguns provedores de nuvem que cobram hora cheia. Deu 2 horas e 1 minuto, o cara cobra 3 horas. Não, a gente vai cobrar minuto que você utilizou. Tá? Você sempre vai pagar o que você utilizou, nada além disso. Se você não usou, você não paga. Você desligou a máquina, acabou a cobrança. Você ligou a máquina, começou a cobrança. Você tirou o site do ar, para. Tá? E aí tem um site que é o account.windowsazure.com que você consegue acompanhar e impor limites na sua conta. Por exemplo, eu quero impor um limite de $500 mês para eu gastar. Você vai lá na conta e põe um limite. A hora que começa a chegar perto desse limite, a Microsoft começa a mandar um e-mail. Olha, você está chegando perto lá do seu limite e você precisa dar uma olhada lá o que você vai fazer. Se você não fizer nada, vai parar o serviço. Ela vai te avisar várias vezes antes de parar. Então você não tem que se preocupar, poxa, eu botei um serviço no Azure e agora tem $50 mil para pagar de conta. Não, se você planejou, você consegue otimizar esse serviço. Então, fazendo um resumão aí, a gente tem vários serviços que a gente pode utilizar. Né, máquina virtual, que é um serviço simples de colocar no ar, website e vários outros aqui, banco de dados. Você pode, por exemplo, se você precisa de ambiente de teste na sua empresa, a gente usa muito lá, melhor ambiente de teste. A máquina está lá, eu subo a máquina, dou para o cara, ele não precisa, eu derrubo a máquina. Simples assim, não tem dificuldade nenhuma. E o website também é uma coisa bem tranquila de trabalhar. Pessoal, dúvidas sobre o Windows Azure? Perguntas? Não? Tranquilo? Beleza? A gente depois vai disponibilizar isso aí, né, Marcão? Sim. O material para vocês consultarem. E só para ilustrar o que é um data center, né? Isso é um data center. Data center hoje é um punhado de container cheio de servidor, que a Microsoft chega com um container desse, engata aqui na estrutura, liga lá ar-condicionado, liga ar, água, né? Para funcionar. Então, tem um outro aqui que dá para ver de cima, né, a estrutura. Então é uma estrutura bem grande. Então, às vezes dá uns 10 campos de futebol esse negócio, né? É bem grande. Não sei se você já visitou algum. Visitei. Visitou? Visitei lá no Seattle. E agora a nova geração é feito até em céu aberto. No que? Na quinta geração? É. A nova geração agora, a quinta geração é feita em céu aberto. Não é nem container mais, porque o gasto com ar-condicionado para refrigeração, então ele é feito um lugar bem frio, a céu aberto para manter refrigerado sempre. O maior gasto que você tem numa estrutura dessa é refrigeração. É onde vai o dinheiro embora. Porque o negócio esquenta. Imagina, um monte de servidor rodando, coisa pesadíssima lá, o negócio ferve. Então você tem que ter uma otimização muito grande de energia, porque senão o negócio fica complicado. Não é? Mas eu não tinha cuidado de visitar o data center lá. Que algumas pessoas, elas têm, só para dividir até com vocês,
o pessoal quer sentir, né? Falar, a gente conversa com alguns clientes, a barreira que as pessoas têm mas eu quero aqui, eu quero ver a nuvem, quero tocar. E é difícil, então a gente leva os clientes lá e fala, puta, abraça a nuvem, então passa a mão no container, essa é a nuvem, né? Isso é tudo virtual, né? Você não vai tocar, você vai utilizar, é serviço. Você não precisa necessariamente, a gente tem a segurança de que isso aqui está funcionando. E alguém está cuidando, né? E tem mais gente aqui na segurança desse ambiente do que olhando para as máquinas. Né? A segurança é muito importante. Né? 99,9% de... então tem o SLA, né, que é a garantia de 99,99%, né? Isso. De disponibilidade. Então, se eu subir o meu ambiente, minha máquina virtual, meu website, eu sei que 99,9% do tempo ele está disponível. E eu vou mostrar, no finalzinho da tarde, um recurso que a gente tem, chamado Application Insights, que é para monitoramento de aplicação. Então, como é que eu sei que uma aplicação está funcionando agora? Você não sabe, né? Você vai saber se o telefone tocar. Caiu. E aí alguém vai ter que sair correndo e resolver o problema. Normalmente assim, eu ligar o cara do TI e o cara resolver. Então, a gente vai mostrar à tarde como é que eu tenho, que ferramenta que eu consigo desse ambiente de nuvem para me ajudar nessa questão de monitoração, independente de onde está a aplicação. Tá?